Ok. Olá, prezado estudante. Vamos fazer aqui a correção da prova branca do Enem 2025. Questão número 47, que eu identifiquei. 1872, havia mais de 1 milhão de votantes, correspondente a 13% da população livre. Em 1886, votaram nas eleições parlamentares pouco mais de 100 mil eleitores, ou 0,8% da população total. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. O dado é chocante, sobretudo se lembrarmos que a tendência de todos os países europeus da época era na direção de ampliar os direitos políticos. O mais grave é que esse retrocesso foi duradouro. A proclamação da República não alterou o quadro. José Murilo de Carvalho, Cidadania do Brasil, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. De acordo com o texto, a participação do processo eleitoral brasileiro após a reforma de 1881 sofreu uma variação que se explica pela A. Restrição de gênero, não fala nada sobre homens ou mulheres. Exclusão dos imigrantes, também não falam nada sobre os imigrantes. Letra C, comprovação de domicílio. Não. Exigência da alfabetização. Letra D. E letra E, obrigatoriedade do sufrágio, ou seja, direito de voto. Bom, é uma questão bastante canto de livro mesmo. Você tinha que saber nessa questão aí, principalmente que trata-se do recorte cronológico, 1872, 1886, estava sendo dito sobre o segundo reinado, né? E nós tínhamos que saber nessa questão que houve uma reforma eleitoral de, da Lei Saraiva-Cotegipe, né? E essa reforma eleitoral estabeleceu principalmente que a sociedade, para ter direito ao sufrágio, fosse alfabetizada. Então, com certeza, é a letra D. Perfeito? Vamos passar para outra. Vamos ser bastante objetivo aqui. Questão número 50. Corpo cidadão não, 54. Acho que era 54 que eu tinha visto. Vamos lá. Questão 54. Não há consenso em torno do nome dado à pandemia, tendo desde o seu início sido chamado de gripe espanhola, provavelmente por causa da desinformação em torno da notícia sobre a sua origem. Uma das hipóteses deriva da neutralidade espanhola na Primeira Guerra Mundial e a consequente liberdade de imprensa naquele país. Maior do que nos demais países envolvidos no conflito, hoje existe o consenso entre virologistas e epidemiologistas que o vírus da gripe não se originou na Espanha. Entretanto, dificilmente essa pandemia deixará de ser conhecida como a gripe espanhola. Ou seja, a gripe espanhola sobre a ótica da história ecológica, né, de Gladman. Afinal, então, a grande pergunta se coloca: a gripe espanhola tem esse nome por quê? A gente tinha que saber, então, o cenário de fundo aí, a Primeira Guerra Mundial. Porém, a questão principal é entender de onde que surgiu a origem do nome gripe espanhola. Vamos ao texto. De acordo com o texto, a denominação recebida pela pandemia do começo do século XX foi determinada pela letra A, precariedade dos conhecimentos da medicina militar. Bom, isso aí, o raciocínio do aluno, até na pandemia a gente passou um certo aperto, né? Na pandemia da Covid. Letra B, a retaliação da Tríplice Aliança aos soldados desertores. Totalmente fora de contexto. Letra C, controle dos relatos oriundos de campos de batalha. Letra D, emprego de armas biológicas em confrontos transnacionais, circulação de refugiados contaminados em áreas conflagradas. Com certeza, a letra C. Perfeito? Controle de relatos oriundos dos campos de batalha. Porque aqui já deixa uma dica. A consequente liberdade de imprensa naqueles países. E havia informação e contra-informações entre os países aliados e a Tríplice Contente, né? Então, Tríplice Entente, desculpa. Então, como
a Espanha teria maior liberdade de imprensa e era um país neutro, ela acabou relatando isso para o mundo todo, dessa pandemia que foi a gripe espanhola, né? E acabou levando esse nome. Com certeza, letra C. Próxima questão, questão número 55. É, a partir do século IV, com os imperadores ditos cristãos, o teatro e a França foram condenados. O batismo era recusado aos que atuavam no circo ou na pantomima. Em 398, no Concílio de Cartago, os que iam ao teatro nos dias santos foram excomungados. Então, nós estamos aqui no período antigo, né? História da dança, de Diniz e Santos. Texto 2. A dança, no ato litúrgico, cumpre tanto um papel de adoração quanto mercadológico. Não à toa a aceitação, expansão e investimento nessa prática percebida massivamente pela ampla divulgação, principalmente nas redes sociais. A expansão e ampliação por via de festivais, aulas, cursos, palestras, etc., consolida a criação de um mercado específico para esse público. Aqui é dança gospel, então já é mais contemporâneo. Nós temos aqui um período aqui medieval, né, antigo, e nós temos aqui uma questão atual, ou seja, essa aqui afirma no texto 1 que a dança era caso de excomunhão, e aqui é bem-vindo, né, um atrativo, principalmente para os jovens. A percepção sobre a dança e a cultura corporal apresenta aspectos relacionados, respectivamente, a letra A, segregação social e intolerância eclesiástica. Essa é uma questão basicamente de interpretação. Não há o que. Letra B, vamos lá. Rituais eucarísticos e sacramento da igreja. Bom, aqui não fala nada disso. Letra C, trans, individual e progresso intelectual. Letra D, penitência pessoal e juramento coletivo. Dogmatismo religioso, né? A questão do Concílio de Cartago já é um dogma. Se vai no teatro, se vai em dança, é excomunhão na certa. E aqui, ao contrário do texto 2, adesão aos fiéis é uma forma. Então, com certeza, letra E. E aí, fechamos a terceira questão. Não sei quantas são, vamos achando aqui. Vamos para a questão 59. Acho que eu notei, eu dei uma lida rapidinho nela. Ah, essa mesmo. Aqui nós temos uma imagem lapiazata de Carlevares, né? Temos aí, você tem que relatar aqui, parece que são muçulmanos, né? Os homens lendo. Aí vamos para o texto 2. O antigo centro da economia do mundo europeu do século XV. Então, falou século XV, nós já temos que fazer o recorte. Nós estamos no período da Renascença aí, grandes navegações, renascimento comercial. No final do século XVII, início do século XVIII, Veneza ainda era uma cidade cosmopolita, onde orientais podiam sentir-se em casa. De fato, então nós podemos observar na imagem, nós temos aí, parece que aqui são italianos, aqui já são os islâmicos, né, o jeito de se vestir. Foi Fernando Braudel, O Tempo do Mundo, inclusive já li esse livro, excelente. Qual é o elemento da condição cosmopolita de Veneza na Idade Moderna? Será explicitado no texto. O avanço do ensino laico está falando de comércio, né? Conquista das terras da América, integração do comércio mediterrâneo, popularização do pensamento humanista, desenvolvimento das corporações de ofício. Corporações de ofício, aqui quem sabe, né? Mas aqui você vê uma cultura e aqui você vê outra. Então, começa e acaba integrando o mundo oriental com o ocidental. Letra C. Com certeza, letra C da questão 59. Questão número 63. Salvo engano, eu tinha anotado, mas. Vamos lá olhar ela. 60 não é direito, não é justiça, ainda não.
Questão 63. Moradores de Berlim protestaram contra a demolição de um trecho do muro que dividiu a cidade durante quase 3 décadas. Tratado como patrimônio cultural e histórico da cidade de West Side Gallery, repleto de grafites emblemáticos, lado ocidental, está na mira de uma construtora que pretende levantar um condomínio de luxo às margens do rio Spree, que corta a cidade. Basicamente está falando aqui nessa questão 63, está falando do Muro de Berlim, uma questão de patrimônio histórico. Alemanhas impede a demolição do último trecho original do Muro de Berlim. Tá aí, tá aqui. Então tem que ler aqui também, né, galera? Porque senão fica ruim. A demolição do símbolo histórico mencionado representa é um monumento, né, no caso. No caso aí é um monumento da memória da Guerra Fria. A violação da memória coletiva? Pode ser. Vamos ver se tem melhor. Alteração das fronteiras políticas, adesão da arquitetura neoclássica, nada a ver. Negação das influências orientais, reorganização da mobilidade urbana. Patrimônio cultural e histórico, violação da memória coletiva, derrubar uma memória da Guerra Fria, né? Um pedaço do lado ocidental do Muro de Berlim. Letra A, com certeza a letra A. Questão número 65, que eu anotei, está aqui. Entre esses preconceitos estava o canibalismo. A prática não era, porém, uma mentira, uma invenção europeia, mas um ritual controlado por regras. Entre os tupis, por exemplo, os guerreiros se sentiam honrados quando morriam em um banquete canibal. Para os europeus, no entanto, comer carne humana era abominável, pois nem mesmo os leões ingeriam seus semelhantes. Portanto, para os conquistadores, o canibalismo era sinônimo de barbarismo e da incapacidade de se autogovernar. Temos aqui, então, um texto que trata de choque cultural. Raminielli, né? Canibalismo para alemão, História do Brasil para ocupados. O texto dos europeus e ameríndios atribuiu à prática relatada, respectivamente, o significado de selvageria e empoderamento, impetuosidade, resistência, fanatismo e humilhação, intolerância, violência, repressão ou justiça. Essa questão número... É a questão do Brasil colônia, né? A dualidade das percepções da cultura de cada um, então, a pedir respectivamente, né? Então, os europeus entendiam como selvagem os tupis. E os tupis, a questão de interpretação, não é nem de história, eu acho. Empoderamento. Por quê? Por exemplo, os guerreiros se sentiam honrados quando morriam um banquete canibal. Então, ponderados, as pessoas se alimentarem dele. Aquela lenda de que se alimentar da carne do guerreiro passaria os seus poderes para ele. Questão de mera interpretação de texto. Inferência, né? Questão 65, letra A, com certeza. Questão número, tinha anotado, 70. Questão 70. Ah, tá. Essa aqui é muito interessante, essa questão, porque essa questão fala de uma bizarrice que acontecia, que era a roda dos expostos. Vamos ler. A Roda dos Esportes de Salvador data de 1726 e foi uma das instituições implantada com o objetivo de acolher e prover um encaminhamento para a criança recém-nascida abandonada. Isso é muito triste, né? Essa assistência fundamentava-se em práticas caritativas, paternalistas e imediatistas, que visavam ao cuidado básico da criança, especialmente a salvação de sua alma, via batismo devido à alta mortalidade. A taxa de mortalidade antigamente era bem superior atualmente, né? A instituição apresentada no texto justifica-se pelo A. Defesa dos direitos humanos. Eu acho que está mais para a questão religiosa também, né? B. Preceito da natureza sócio-religiosa. Já melhorou. Reconhecimento de vínculos familiares. Não, se a pessoa deixa lá e era uma roda que não havia como identificar quem deixava, discurso de cunho técnico, não, nada a ver. Isso aqui é religião pura.
Ideologia de caráter, não, também não. Letra B. Natureza sócio-religiosa, deixar na roda dos esforços. Há muitos livros e relatos sobre essas questões. Uma história muito triste. Questão 82. Questão 82. Vamos agilizar. Acho que eu vi muitas questões que são todas misturadas. 75 fala de Getúlio. Tem uma aqui do Getúlio. Vamos ver do Getúlio aqui. Em toda a sua carreira política, Getúlio Vargas sempre contara com seu talento pessoal de persuasão e poder de manipulação. Agora, porém, seus amigos começavam a perceber que ele parecia envelhecido e cansado. A principal figura da oposição concordavam eles, era o belicoso jornalista Carlos Lacerda. Aqui já está falando o último mandato dele, que foi nos anos 50 a 54. Carlos Lacerda foi uma pedra no sapato, né? Sofreu até um atentado na rua Toneleiros, isso que levou ao seu suicídio, que ele sofreu impeachment. Se ao menos pudesse removê-lo do cenário político, talvez Vargas se salvasse da situação. E os seguidores decidiram tomar o assunto em suas próprias mãos com o atentado aí, acabei de falar, com o atentado da rua Toneleiros. Tomás Skidmore, Brasil de Getúlio e a Castelo, muito interessante esse livro, né? Nesse contexto, a ação dos aliados de Getúlio Vargas teve como consequência imediata intensificação dos ataques ao grupo udenista, que era ele, Carlos Lacerda era da UDN e Getúlio era do PTB. A intervenção dos sindicatos no conflito partidário, não estou falando nada de questões trabalhistas ou peleguismo aqui. Mobilização da sociedade na defesa do governo, também não houve, tá? Apesar da carta ser posterior à morte, a carta que ele deixou, né, o legado dele. O abandono da censura dos meios de comunicação, não, do ICOD, né, o DOPS da época, acho que já tinha passado esse período. O apoio dos parlamentares candidatos oposicionistas, pode ser, não. Eu acho que aqui houve uma intensificação dos ataques a grupos udenistas, né? Principalmente Carlos Lacerda da UDN. Basicamente é isso. Letra A, com certeza. Vamos aí para a próxima questão. Vamos ver se a gente acha outra. Questão número 82, que eu anotei. 77 não. Dependência do pensamento, filosofia. 82. Tá aqui, Cidade Antiga, de Colante. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente, direito consuetudinário, né? As ordalhas também, de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. O garoto aí, o aluno, deve pensar, quando falou patrício, está falando de Roma. E aqui no livro, né? Claro que eu sou historiador, o aluno não seria, mas Cidade Antiga é um livro que trata sobre a história de Roma também. Aí embaixo já está falando, a conjuntura sociopolítica da Roma Antiga, conforme apresentado no texto, foi contestada pelos monarcas que deixavam expandir o código jurídico, não, plebeus, a revolta dos plebeus, né, principalmente, que almejava participar da vida política. Letra B. Revolta dos plebeus lá, né, que foi até teve as primeiras leis escritas. Nobres que desejavam superar a relação de dependência, não. Camponeses que esperavam diminuir, não. Isso aí não. Com certeza, a letra B. Letra B das leis das 12 tábuas aí. Matou na hora o direito oral, o consuetudinário, das tradições, dos costumes, que não dava segurança jurídica aos plebeus, né? Atualmente, até a segurança jurídica, o direito brasileiro é baseado também no direito ocidental, baseado no direito romano. Então, letra B, com certeza, questão dos plebeus. Questão 83, eu anotei também. Povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural. Seus conhecimentos do passado, suas expressões culturais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, a semente, os medicamentos, o conhecimento das propriedades
da fauna e da flora, as transmissões orais, as literaturas, os desenhos, os esportes, os jogos e as artes visuais interpretativas. Né? Estou falando aqui sobre o direito das minorias, direito dos povos indígenas. O direito reconhecido no texto, né, superação principalmente aí do eurocentrismo, multiplicidade dos troncos linguísticos, apesar de ter várias nações, por exemplo, no Brasil nós temos várias nações de povos, né? Temos um povo brasileiro e várias nações lá entre eles. Ampliação das influências externas. De certa forma, aqui remete à ideia de catequizar, né, os jesuítas e retirar violentamente a cultura deles, a complexidade dos saberes tradicionais. Eu acho que tem mais a ver com a ideia de várias nações dentro de um país. Lembrando que Estado é uma coisa, nação é outra, né? Então nós levamos essa ideia, esse conceito de Estado de nação para os povos indígenas, que tinham vários povos nação, Tupi, Guarani, G, entre outros, né? Com certeza, letra C. Vamos ver, sofisticação das práticas de sobrevivência, apesar da cultura indígena ser bastante sofisticada e complexa, mas eu iria na C. Diversificação da economia de subsistência, não. Complexidade, letra C, com certeza. Questão 84. Questão 84, vamos ver, não lembro, mas é religião. A gente olhar aqui, Bíblia e Alcorão. Ah, conflito religioso. Vamos ver o que estão pedindo. Eu escolhi Bezalel e lhe dei competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. É um trecho do Êxodo 31, 2.5. Aí tem que interpretar a Bíblia, né? Texto 2, Atos 7, 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso. Aqui já está dizendo sobre a questão da época, sobre a questão do místico e do saber científico. Aí nós vamos para o Corão, Sura 102. Nunca tive a oportunidade de ler aprofundadamente, mas se conhecesseis a ciência certa, logo renunciarias à ostentação. Escrito em temporalidades diferentes, Antiguidade e Idade Média, os textos sagrados aproximam-se ao mostrar a ciência. Ah, bom, a questão da ciência dentro da Bíblia, né? O conhecimento dentro da Bíblia. Escritos em temporalidade diferente, Antiguidade e Idade Média, os textos sagrados aproximam-se ao mostrar o papel da ciência. A emergência das universidades e escolas confessionais, período medieval? Não. Escolas confessionais, século XIX, já no período moderno, havia algumas, apesar de já existir algumas universidades no período medieval, mas depois do Renascimento. E aqui o foco é religião e o status quo, né, o paradigma religioso sobre o pensamento místico, o pensamento sobrenatural. Letra B. Crescimento religioso e movimentos sectários. Eu acho que está fazendo justamente o contraponto disso aqui. O avanço da intolerância e rivalidades nacionais, que é para dar uma pegadinha do cristão, as cruzadas, né? Acho que não é bem isso também. De preservação das tradições e rituais místicos, pelo contrário, aqui está dizendo justamente que até destoa um pouco o que se fala tanto da Bíblia, mas poucos leem a Bíblia de maneira mais crítica, né? E não faz uma interpretação mais conforme, apesar dela ser cheia de metáforas. Letra E. Desenvolvimento social e práticas laborais. Com certeza. Letra E. Desenvolvimento da sociedade, trabalho artístico para fazer desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze, lapidar e montar. Ou seja, é um trabalho que tem que ter técnica. E Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras também. Laboral, laboral. Se conhecer a ciência certa, logo renunciará à ostentação. O trabalho. Letra E. Com certeza, letra E. A valorização da ciência, né? Vamos lá, questão 85.
Em 1914, uma expedição estudantil saiu da Rússia em direção à América do Sul, sendo considerada a segunda campanha científica da Rússia do continente depois da longa viagem do Barão Langsdorff pelo interior do Brasil na primeira metade do século XIX. No século XX vieram também os russos. Os naturalistas russos iriam. O empreendimento foi enviado pelo Museu de Antropologia e Etnografia de São Petersburgo, integrado por 5 jovens cientistas, sendo 2 zoólogos, 2 etnógrafos, um antropólogo, cujo objetivo era a coleta de material de valor biológico e etnográfico para compor coleções das instituições que participavam do seu financiamento. Está parecendo aquela coisa do neocolonialismo. A expedição passou por países como Brasil, Paraguai e Argentina, resultando em amplo material manuscrito e algumas publicações além do objeto coletado. É interessante que o europeu nos via como um povo exótico, né? E aí os eslavos, né, do Extremo Oriente também aparecem. Vamos lá. A Rússia no Brasil. Além do significado científico, o evento mencionado conectava-se a um projeto nacionalista de caráter A. Imperialista, colonizador, militar, disciplinador, lúdico, filantrópico, não. Mercantil, não. Predatório. Religioso e humanitário, não. Russo não tinha muito disso. Imperialismo, eu acho que eu vou nessa, por causa da questão que eu vi aqui, observei. Você tem que estudar lá o eurocentrismo, a colonização brasileira, o neocolonialismo, o imperialismo do século XIX, né? Em que, de certa forma, vão criar um discurso da missão civilizatória, né? Então, essas missões civilizatórias que são remetidas muito aos países europeus, também houve na Rússia de 14, até antes da Revolução de 17. É a Rússia czarista. Letra A, o Império Russo, né? Imperialismo e colonizador. Então, que teve muita encheção de linguiça para te levar, mas basicamente você tinha que sacar esse conceito. Letra A, com certeza. Questão número 88. Questão número 88. 88. Ah, essa é legal. Essa é sobre a imprensa brasileira. A impressão régia no Rio de Janeiro foi criada pelo decreto de 3 de maio de 1808, a vinda da família real para o Brasil, para dar continuidade à nova sede do Império Português. A nova tipografia é criada em momento no qual o projeto de reforma do Império se transforma em um projeto de construção de um novo Império Português na América, que desencadeia até o processo de independência. Frente às tensões políticas que essa nova situação criava, a tipografia atuou na legitimação e sustentação daquele projeto político, ou seja, o discurso para legitimar o poder régio brasileiro. A função política da tecnologia mencionada no texto favoreceu a nova sede do Império Português. Hoje nós temos o Instagram, né, que faz esse papel de legitimar, mas aí agora não só uma narrativa unilateral, partindo apenas de um governo, mas de vários grupos sociais, grupos políticos, ideológicos, né? Tem um livro do Benedict Anderson sobre a construção da nação através dos jornais. Era interessante saber sobre essa ideia do jornal e hoje do Instagram, por isso que a gente é tanta vítima de tantas fake news, de acordo com a nossa percepção de nação se estabelece pelo discurso oficial, pela notícia oficial que se dava no jornal. Atualmente, como há várias narrativas, a gente acaba se perdendo, até por causa da pós-modernidade, que relativa-se até os fatos, né? A função política, então, e da tecnologia mencionada, né? Estabelecer normativas ideológicas aos periódicos. Não, hoje nós temos isso. Propagar as diretrizes administrativas das capitanias, é que se fazia por atos administrativos. Divulgar as conquistas às metrópoles europeias. Integrar as regiões territoriais. Bom, remetendo a Benedict Anderson, a formação das nações, eu acho que é a letra D. Difundir publicações da elite lusitana. Não, apesar de ter no Brasil uma certa cópia, né, da cultura, né, a elite brasileira tentava se parecer com a elite portuguesa que chegava da nobreza, da corte portuguesa que veio para cá, para o Rio de Janeiro.
Letra D, com certeza, letra D. Questão número 90. Tem 90, mas tem 80 também. Nós pulamos a 80. Vamos passar para 80. Notei um 80 que eu tinha visto, eu só tinha passado o olho na prova. A difusão pelos cônicos do ideal apostólico, bem como a influência dos eremitas. Tem que saber o que é eremita, né? São pessoas que ficam mais distantes das sociedades. E dos pregadores errantes que, na sua esteira, propagavam temas evangélicos, contribuíram para fazer nascer entre os fiéis o desejo de se erguerem ao nível espiritual do clero e de obterem a sua salvação, sem que para isso tivesse de renunciar ao seu estado. Pela primeira vez, a igreja abria as portas da graça e benefício da totalidade dos fiéis, colocando como única condição a sua partida para o Oriente, a fim de lutarem contra os inimigos de Cristo. Cruzadas, com certeza. Né? Vamos ver. A espiritualidade da Idade Média Ocidental, século VIII ao século XIII. Conforme o texto imaginário dos fiéis cristãos, no período medieval, a salvação era lançada por obra. Eu lembro. É por obra. Você tinha que obrar. Obrar o quê? Construir igreja, lutar. Então, com certeza, palavras escritas, não. Práticas, ações voluntárias. Até hoje a igreja, né? Muito questões de voluntariado. Ideias messiânicas, celebração, não. Letra C. Letra C. Questão nebulosa, mas eu ia na letra C. Voltou a questão número 90. É 90. Vamos lá para 90. 90, 90, 90. Está aqui. 90. Diário de Pernambuco, 1925. O cinema constituía um encanto indefinível. Além do entretenimento delicioso das vidas alheias por meio dos filmes, o pretexto amável para os encontros de olhos, para a mostra dos vestidos, para as tagarelices com as vizinhas de cadeira. Anquinhas e Bernardas, 1940. E falando sobre o comportamento nos anos 40, possivelmente. Texto 2. O pouco caso da seleção dos filmes para ser exibido nos espetáculos diurnos tem sido causa de inúmeros dissabores sofridos pelos progenitores que levam seus filhos ao cinema para recreá-los. Em toda parte, tanto nas casas de famílias como nos colégios, só se ouve a petizada falar em fitas em artistas cinematográficos, nas proezas de William Hart ou as façanhas de Mutt. Publicados na primeira metade do século XX, os textos apresentam visões distintas. Aqui nós estamos vendo que o SET tem uma ideia de diversão. Aqui nós temos ideias de pudores, né? Cinema e criança. Cinema não seria para criança. Vamos ver. As conclusões semelhantes sobre o mesmo. Isso aqui é interpretação de texto. Conclusões semelhantes sobre o mesmo suporte midiático. Argumentos contrários sobre o mesmo tipo de diversão. Letra B, gente. Tem o contrário, né? Vamos ver. Discurso contraditório sobre a mesma didática escolar. Não, isso aqui não é escola, apesar de ser um bom recurso didático. D. Regras teológicas acerca de um mesmo recurso pedagógico. Não. Justificativas idênticas acerca do mesmo aspecto cultural. Não. Letra B. Com certeza é uma interpretação de texto, né? Não é muito história isso, não. Pelo menos eu acho que é mais de comportamento, né? História social, história cultural, né? Mas é isso aí. Obrigado, siga o canal. Um forte abraço e força nos estudos.